Bem, eu vou conversar com um dos integrantes do Conselho Administrativo da ABMAC, o Pedro Estevão, para a gente falar um pouquinho aí do Plano Safra. Oi, Pedro, bom te ver aí. Bom dia. Boa tarde já, viu, Pedro? 12h03. Boa tarde. Eu não almocei, mas é bom dia. Bom dia ainda, né? Lá no interior a gente costuma dizer que se não almoçou ainda, continua sendo bom dia. Eu, como estou aqui no ar desde as 11, vou até as 12h40, então vamos ficar no bom dia, Pedro, para não ter divergência. Que divergência a gente já tem aí em vários aspectos do Plano Safra, hein? O Plano Safra que não contentou ninguém, a gente vai falar sobre máquinas e equipamentos daqui a pouquinho, mas há uma gritaria geral aí de que as coisas deveriam ser diferentes. A começar pelo juro de 15% ao ano, com quem produz a céu aberto, com São Pedro mandando água, mais ou menos, aquecimento. Como é que você vai pagar um juro de 15%, Pedro? Eu não teria condições. Você, como pessoa da área técnica, pode me dizer, é viável isso? É uma loucura. Nós temos um problema estrutural na economia que é o juro, a Selic, está muito caro, é um problema estrutural. 15% ao ano é um juro que ninguém quer pagar. Lembrando que 15% é para o banco captar, né? Na hora que ele vai emprestar, ele empresta 20, 22%, que é as taxas que a gente tem encontrado aí para financiar máquinas agrícolas. A gente poderia separar o plano safra, já é separado assim entre empresarial e familiar, né? O familiar, que é mais ou menos 20% do mercado de máquinas agrícolas, ele veio bastante satisfatório, né? O juro não é tão alto para máquinas agrícolas, para aquele agricultor bem pequenininho, até 100 mil, que tem um faturamento anual até 100 mil, é um juro de 2,5%, para o Pranafiano, que é um pouco maior, é um juro de 5%, e o volume de recursos a gente não sabe ainda, só vai saber a hora que o governo, as publicações do CNM, que é o Conselho Monetário Nacional, saírem, mas já é estimado mais ou menos em 8 bilhões, que para o mercado de pequenos agricultores é um volume razoável, bastante razoável para o tamanho do mercado. Então, vamos dizer assim, agricultura familiar, ok, eu acho que tá bom. Se você ir para a agricultura empresarial, as duas principais linhas é o Modern Frota e o Modern Frota Pronamp. A volume de recursos é exatamente igual ao ano passado, então não mudou o volume de recursos, que, aliás, é um tamanho de recurso insuficiente, mas a gente vem há muitos anos já com esse recurso insuficiente. Se somando as duas linhas, vai dar 13 bilhões. Um mercado de 60 bilhões, então é pouco dinheiro. Deve acabar rapidamente. Aí você pega a taxa de juros. Basicamente subiu 2% as duas linhas. O Modern Freta era 11,5%, passou para 13,5%. É uma taxa de juro barata? Não é. É uma taxa de juro um pouco cara. Mas ela na atual circunstância de mercado, ela é barata, porque se você for ao mercado, você vai achar 22. No plano safra, você vai achar 13. Então, vamos dizer assim, para a máquina agrícola em geral, o plano não foi tão ruim. O plano não é um plano ótimo, porque você tem pouco recurso e a taxa de juros é um pouco alta. Mas ela não deve, vamos dizer assim, ser uma catástrofe para máquinas agrícolas. Inclusive, a gente, na nossa avaliação, é que esses recursos serão totalmente tomados. Ou seja, o agricultor vai tomar esse recurso tanto a 13,5 quanto a 12,5, e, logicamente, 5, 2,5, com certeza vão tomar. Então, tem essas ponderações que a gente tem que fazer do Plano Safra, sob o ponto de vista de financiamento de máquinas agrícolas. Agora, como é que está a reposição? Porque o mercado andou aquecido de máquinas agrícolas, né? O produtor andou antecipando aí em alguns períodos aí a compra e a troca de equipamentos. Como é que fica isso diante desse valor colocado pelo Plano Safra? Otávio, vamos voltar um pouquinho no tempo. Nós batemos recorde de vendas em 2022, nós faturamos 97 bilhões. Aí 23 caiu para 75, que a gente acha que é um mercado normal. O ano passado foi um ano bastante ruim em função do clima, né? Lembra que no ano passado nós tivemos uma seca violenta que pegou o Brasil inteiro, então diminuiu muito a produtividade, a gente só faturou 60 bilhões. O mercado não é nem 97 nem 60. É algo nesse meio aí, 75, 80 bilhões. Este ano, de janeiro a maio, nós estamos com um aumento acumulado. Se você pegar janeiro a maio desse ano contra janeiro a maio do ano passado,
Estamos com um aumento de 22%, ou seja, o mercado vem se Vem se recuperando recuperando. em relação ao ano passado. Ah, o ano fechado, a gente falava em 8%, ou seja, crescer esse ano as vendas ou o faturamento em 8%. Muito provavelmente a gente vai rever o mês que vem isso, vai ser maior, não vai ser 8%, vai ser algo acima disso. Talvez seja dois dígitos. Então, o mercado, apesar do juro alto, ele vem se recuperando as vendas e num patamar que a gente basicamente acha que é quase normal. Daí você fala, mas puxa vida, com juro alto, o pessoal está comprando uma. Tá, porque tem muito negócio que o pessoal compra à vista e você tem algumas culturas que estão uma rentabilidade muito boa. Você pega, por exemplo, café, laranja, está com preço muito alto, a própria pecuária, né? Uhum. Não só o gado, mas o boi, o frango, estão com preços muito remuneradores. E você tem algumas culturas que a gente chama de um preço normal, ou seja, a vida está seguindo. Você pega a cana, que é o terceiro maior mercado de máquinas agrícolas, algodão, que é um mercado importante, arroz, que é um mercado importante, são coisas que estão com, vamos dizer Tá, assim, com o preço normal. tá. Aí você pega a soja e milho, que é o principal mercado de máquinas agrícolas, somando os dois, aí vai dar quase 50%. Eles não estão com preço bom, É. vieram o ano passado assim, de uma queda de rentabilidade por causa do clima. Então, esse mercado realmente está segurando um pouco. Mas não, se o agricultor, vamos assim, está com a vida normal, ele não está tendo prejuízo. Então, os dois principais Tá. mercados, nós estamos com a rentabilidade normal e algumas coisas, pelo menos 30% do mercado, com a rentabilidade muito boa. Então, isso faz com que a gente tenha uma venda de máquinas agrícolas basicamente pouco abaixo do normal, mas, vamos dizer assim, para a indústria não é problema sério, nós estamos sobrevivendo, tanto é que esse ano a gente já contratou 10 mil funcionários a mais, nós estamos com quase 120 mil funcionários. Tá. Então, mostra que, do ponto de vista de máquinas agrícolas, nós não estamos num período de baixa, assim, num período de recuperação do ano passado. Bom, então, recuperando, recapitulando, para vocês, então, do setor, foi bom para a agricultura familiar, é um dinheiro que dá, aqueles 8 bilhões, e na agricultura especializada, né, ou empresarial, como a gente diz, que é o grosso, são 60 bilhões. Levando em conta que você disse que no ano passado vocês venderam 60 bilhões, esse número está relativamente dentro de um padrão, embora o mercado esteja crescendo. Cresceu aí nesse primeiro semestre, primeiro trimestre, como você disse. Aí quem for tomar recurso demorar muito, quando esgotar isso, talvez acabe pagando um juro mais alto. Mas, de qualquer forma, você acredita que vai continuar esse processo de renovação dentro desse panorama que você citou, entre culturas que não estão bem, culturas que estão dentro da média e culturas que estão indo muito bem. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A indústria automobilística, muitas vezes não, na maioria das vezes, né? Hoje elas não são mais indústria automobilística, elas são verdadeiros bancos que financiam o seu próprio negócio e são agentes trabalhando com outros bancos para que não encalhem carros. Como é que funciona no setor de máquinas e equipamentos agrícolas? As empresas também têm esses planos como a indústria automobilística tem? O banco da montadora tal, o banco da montadora tal. Em máquinas agrícolas também tem isso, Pedro? Não, tem, mas é muito pouco, é uma parcela muito insignificante do mercado. Tá. O que você tem é o pessoal repassando o plano safra, ou seja, a gente falou em 13 bilhões de Modern Frota Pronamp, aí você soma mais 8 bilhões do agricultor familiar, já vai quase a 20. Tá. Aí depois a gente tem mais de 5 bilhões dos fundos constitucionais, que a taxa de juros é mais ou menos nesse patamar, não é uma taxa de juros cara. Tá. Depois você tem mais 5 bilhões do BNDES Crédito Rural. Então, você juntando tudo isso, vai dar lá perto de 40 bilhões, que o preço é mais ou menos, não é Selic, é mais abaixo da Selic. E isso é feito pela rede de bancos tradicionais. O Banco do Brasil, o Bradesco, Santander, Sicredi, Cicobi, que são os bancos que estão aí, Itaú, que são os bancos que estão trabalhando no agronegócio. Então, vamos dizer assim, aquele banco de fábrica, a gente chama aqui no agro, a gente chama banco de fábrica. É banco de fábrica. Tem sim, mas ele é uma parcela pequena do mercado. O grosso do mercado realmente é o repasse
várias linhas, tanto do Plano Safra, como do Fundo Concessionais, dinheiro do BNDES, ou seja, é um pouco diferente de carro, né, de Mesmo, indústria automobilística. mesmo porque são dois mercados diferentes, né? Esse mercado que nós estamos falando, que é o mercado de máquinas e equipamentos agrícolas, do agronegócio, ele tem esse sistema todo aí que já é montado justamente para financiar, diferente das montadoras de automóveis que montam os seus próprios bancos em associação com outros bancos comerciais, às vezes, para fazer a roda girar, né? Como a gente disse, para colocar graxa no rolamento para ele não engripar. É isso aí. Ok, Pedro, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Para quem quiser saber mais um pouquinho, mais detalhes, que não dá para explorar tudo o assunto aqui, no pouco tempo que a gente tem, qual é o endereço de vocês de internet, Pedro? É abimac.org.br. Ok, Informações sobre ele. ok, abimac.org.br. Ok, Pedro, muito obrigado aí pela participação e uma boa quinta-feira para você. Até breve. Obrigado, sempre às ordens. Até mais. Até breve.